Começamos então por Washington DC, monumentos, prédio do Capitólio e através de uma série de ilustrações simbólicas e pinturas também, para a gente poder entender a origem de alguns símbolos e os códigos dessa nação. A gente vai começar por quem colocou esses códigos lá na cidade de Washington. Cidades começaram a competir nas construções de grandes catedrais. E essa revolução apareceu então um grupo de construtores, os canteiros, maçons, que protegiam os segredos do seu ofício. Eles não contavam para ninguém seus segredos. Esses construtores maçons, eles só discutiam a sua profissão com os membros do mesmo interesse comum. Por exemplo, os negociantes, os artesãos, os artistas, enfim. Eles se reconheciam por apertos de mãos secretos e frases com códigos. Alguns historiadores dizem que essa sociedade é muito mais antiga e também relembra o Imhotep do Egito. Imhotep significa aquele que vem em paz. Então eu anotei aqui, anotei umas anotações, os significados. Anotei umas anotações, é ótimo. Voltando para cá. Imhotep foi o primeiro grande arquiteto em torno de 2800 a.C. Ele foi um chanceler de Faraó, lá do Egito, né? Claro. Não sendo Faraó, foi um dos únicos homens considerado um deus. As pessoas consideravam ele um deus, porque o cara, ele era tipo um gênio, né? Imhotep construiu a pirâmide de degraus, a tal da pirâmide escalonada, né? Imhotep também construiu uma pirâmide, já falei isso. Também era médico, era um porta-sacerdote. Os cabelos. Imhotep também era médico, poeta, sacerdote, mágico, escritor e primeiro-ministro da faraó de Djoser. Não sei como é que é assim que fala esse nome aí. O pai de Imhotep foi um mestre de obras. E aí, eu tenho mania de falar e aí, né? Então, passou as funções, os segredos, né? Para o filho Imhotep. Uma pequena observação. Os franco-maçons, eles dizem que seus mistérios só podem ser vivenciados e não revelados. Eles não revelam os seus segredos para as pessoas que não são, da sociedade. Na cidade de Washington, gente, eu nunca fui na cidade de Washington DC. Eu gostaria de ir lá para poder filmar, né? E aí, você já foi lá na cidade de Washington? Washington DC. Também aquele dia que teu cabelo não quer pentear. Hoje, cortou desgrenhado esse cabelo. Na cidade de Washington, a gente tem símbolos egípcios e códigos maçônicos e muitos não sabem os seus significados. Por que será? Por que se ocultam esses símbolos em plena vista das pessoas? Assim, você está na cidade, a gente vê pelas fotos, pelos vídeos, né? Porque eu nunca fui lá, né? Mas enfim, eu estou compartilhando aquilo que eu vi com vocês. Então, se você entra na cidade pelo vídeo que eu vi, então, você entra em Washington, você vê várias estátuas, e figuras, só que tem um significado e quase ninguém sabe. Você sabe? Eu estou procurando saber. Estudiosos dizem que as ruas de Washington são um código secreto que, quando descoberto, levará a um
tesouro. Caça ao tesouro. Para com isso. Os monumentos de Washington foram projetados por maçons. Por exemplo, o monumento a Washington, o obelisco, o Capitólio e a Casa Branca foram todos projetados pelos maçons. Eles também estabeleceram o tal do Triângulo Federal. Gente, a precisão matemática era muito importante para os maçons, importante para os fundadores da capital. Então, quando eles tiveram que mudar de local o monumento a Washington, porque ali era muito pantanoso, eles tiveram que trocar de lugar, eles exigiram uma pedra especial para marcar o ponto exato desse triângulo aí, desse triângulo. Aí você me pergunta, eu me pergunto, a gente se pergunta, quem eram esses projetistas? Quem eram esses projetistas maçons? Simplesmente os fundadores da nação americana, George Washington. Washington foi fundada em 1791 em uma cerimônia maçônica. O prédio do Capitólio foi chamado de Prédio da Liberdade, mas estudiosos acreditam que o Capitólio é um templo literalmente um templo maçônico. Os estudiosos acreditam que é realmente um templo da franco-maçonaria porque tem traços arquitetônicos. Esses traços arquitetônicos nós podemos vincular a templos antigos. Debaixo do Capitólio, sob a rotunda, há uma câmara ainda mais típica de um templo, uma cripta. E é composta de 40 pilares, como o Domo da Rocha em Jerusalém. Cripta significa o quê? Significa a entrada, para uma tumba. E diretamente sob a cripta fica uma sala. Essa sala é uma pequena câmara que é chamada de Tumba de Washington. Pequena câmara. Mas essa tumba de Washington está vazia, pois o George Washington ele foi enterrado em outro lugar. Então, como a gente conversou, a respeito que os estudiosos acreditam que o Capitólio é um templo maçom, mas também era considerado o Templo de Salomão. O Templo de Salomão em Jerusalém, ele foi inaugurado no século X a.C., mas no ano 700 depois de Cristo, aí o Templo de Salomão foi destruído por tropas romanas. Um dos votos de iniciação maçônica é reconstruir o Templo de Salomão. Só que é uma lenda que na base do Templo de Salomão há um tesouro oculto. Para com isso. Então, se o prédio do Capitólio foi erguido como uma cópia do Templo de Salomão, pode ser que haja um tesouro no fundo da cripta. Pode ser que haja um tesouro na base do Capitólio. Então, pra gente entender um pouquinho dessa caça ao tesouro aí, eu fiz as minhas anotaçõezinhas ali, e aí eu vou dar uma dica pra gente, entender melhor. Pra gente entender melhor. A história do tesouro foi o seguinte: existe um cara chamado Albert Pike. Ele foi comandante da franco-maçonaria e do rito escocês
em Washington, mas também foi advogado, jornalista, escritor, dramaturgo, escrevia poesias e falava 7 idiomas. O cara é tipo um gênio, né? Sabia fazer de tudo assim. E ele também era proprietário de escravos, um general confederado e um criminoso de guerra. A Guerra Civil revelou ainda a relação entre os franco-maçons e uma outra misteriosa sociedade secreta. A que a gente começou falando, KGC, os Cavaleiros do Círculo Dourado. Dá até um filme, né? Organização maçônica do rito escocês. Essa KGC, esses Cavaleiros do Círculo Dourado, era uma sociedade, era uma organização subversiva mais poderosa que existiu nos Estados Unidos. Parece que tiveram centenas de milhares de membros que juravam sigilo com o próprio sangue. Essa organização causou turbulência política e sabotagem ao longo dos anos da Guerra Civil. Em abril de 1865, a Confederação foi derrotada e boa parte do seu tesouro de ouro e prata desapareceu e nunca mais foi encontrado. E quem supostamente liderou, adivinha quem é? Liderou o enterramento do suposto tesouro, nada mais, nada menos do que Albert Pike. Eu acho que eu já ouvi esse nome em algum filme americano. Albert Pike, o grande comandante da franco-maçonaria do rito escocês. Então, era preciso... o que era preciso? Então, acredita-se que para marcar os locais ou local exato ali do tesouro secreto, Albert Pike usou símbolos maçônicos e equações maçônicas secretas. Por exemplo, há uma grande geometria que envolve o círculo dentro do quadrado. O círculo dentro do quadrado. Que se você aplicar a grade sobre um certo ponto no mapa, poderá localizar onde está esse tesouro. Vamos fazer o mapa do tesouro. Em 1994, foi achado por Bob Brower um pote com moedas em ouro da Guerra Civil enterrado. E ele achou isso seguindo essa grade que a gente acabou de falar. Essa grade aí dos símbolos maçônicos. Um dos principais lemas do rito escocês é do caos à ordem. Isso te lembra alguma coisa? Uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Alô? Acredita-se então que se houver um tesouro escondido, guardado, muito bem guardado, eles estão guardando por uma calamidade ou algo que vai acontecer, que pode acontecer. Poderia ser esse o segredo desses maçons? Algo muito ruim iria acontecer? Será que eles estão sabendo algo que nós não sabemos? Uns acham que é o juízo final, outros acham que é o Armagedon, enfim. Então, os estudiosos, eles acreditam que o monumento a Washington é uma cronologia, uma profecia maçônica. Então, gente, fica mais essa curiosidade para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma ótima semana e uma ótima passagem de ano também. Tchau. Construtores. Para com isso.